Ok, vamos para a palavra do ensino hoje. Nossa mensagem hoje é: obedecer é um jugo leve. Obedecer é um jugo leve. Para alguns você fala assim: legal, parece bacana, obedecer é um jugo leve, mas o que é jugo? Não entendi. Tipo, eu tenho um jugo, me dá 2, me dá 3, eu concordo, eu quero um jugo, ou eu não quero um jugo, eu não sei mais o que é um jugo. Então, um jugo é o seguinte: jugo existe no Brasil, usa-se pouco hoje em dia, mas eu tenho tido há muito tempo uma propriedade rural em Minas Gerais, e o fazendeiro que morreu há uns 3 meses atrás, com 90 e tantos anos de idade, mas o fazendeiro do lado, que herdou a fazenda do avô dele, que pegou aquela propriedade bem maior na época, uns 130 ou 150 anos atrás, ele usava junta de boi com jugo. Junta de boi, quando ele é treinado para tração e para puxar carroça e coisa assim, é um animal altamente treinado, igual um cavalo treinado. Você dá comandos, ele obedece. Então não é qualquer boi, não é só pegar um boi ali do pasto e tacar ali que não vai saber, é treinado. E o jugo é um pedaço de madeira que é feito assim para curvar, para a curva dar em volta do pescoço dele, para dar aonde ele pode colocar a força dele e dar tração no que ele está puxando. Então aquilo tem que vir que é assim, né? E bate que é assim, onde ele então pode forçar e puxar o que está por trás deles, né? Então esse é o jugo. Então Jesus uma vez ele fala assim, né? Para você dar o seu jugo para ele que é pesado e tomar o jugo dele que é leve e fácil de carregar. Então esse é o ponto aqui, que obedecer é um jugo leve quando obedece ao nosso Senhor. Primeiro nós vamos para uma passagem em Mateus 28, 18 a 20. Todo mundo pode abrir comigo. O que eu fiz hoje? Né? Eu mandei no grupo do Movimento dos Discípulos todas as passagens, as referências que eu vou citar em seguida. Então os próximos eu não vou esperar você achar para ser mais objetivo. Eu vou lendo, mas você depois querendo fazer uma meditação, né, um tempo seu em cima para repensar, e isso é muito bom para deixar uma mensagem realmente penetrar seu coração, você terá ali a lista das passagens, tá? Então vamos lá. Todos acham juntos, primeira passagem, Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, preste bem atenção nessa palavra, ensinando-os a obedecer. Todo mundo fala obedecer. Obedecer. A tudo que ordenei a vocês. Pronto. Aí depois ele fala: e eu estarei com vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bem, primeira questão. Nós falamos sobre a visão de vocês ser como sua identidade, um discípulo de verdade de Jesus. Toda vez que eu começo a ensinar sobre isso com líderes evangélicos, eles falam: legal essa ênfase no discipulado. Eu falei: não. Isso aconteceu essa semana. Eu falei com alguns sobre a questão da ênfase em a identidade de ser discípulo. Ele falou: legal, discipulado. Eu falei: não, você está entendendo mal. Porque discipulado, você fala: você conta discipulado, pastor? Não, pelo contrário. Eu só estou dizendo que não são a mesma coisa. Discipulado e ser um discípulo, tá? O discipulado seria, na história que eu li aqui, o fazer o discípulo, ok? Mas o produto final, se você é um fabricante de cadeiras, qual é o seu produto final? Cadeiras, ok? Então eu faço cadeiras, meu produto final é o quê? Cadeiras, tá? Então, se Jesus mandou a gente fazer discípulos, o discipulado é o fazer, mas o produto final é o discípulo. Sendo que você se torna, por identidade, um discípulo, depois de você decidir seguir Jesus. A gente te ajuda num processo que muitos chamam de discipulado. Eu prefiro mudar para parar essa confusão e chamar esse processo de fazer discípulos e não discipulado. Não porque é errado, tá? E a ideia discipulado
o que tem ali que é um acompanhamento, ensinamento da palavra, é bom, não sou contra, não entenda mal o que eu estou dizendo. Estou só dizendo que não é a mesma coisa. Se eu quero ter peixe frito, eu posso usar alguns ingredientes que variam, mas duas coisas com certeza eu terei que ter para ter peixe frito: óleo e peixe, tá? O que mais vai depende da receita, mas eu terei que ter óleo e peixe, né? Então, para ter peixe frito, eu preciso óleo, né, para a parte frita, e eu preciso do peixe para a parte peixe. Preciso das duas coisas, mas não são a mesma coisa. Então, discipulado e ser discípulo não são a mesma coisa. Esse é o ponto. Não estou descartando a necessidade do discipulado. Muito importante na realidade. O fazer o discípulo. Tanto que Jesus mandou a gente fazer discípulos. Para você fazer, você primeiro precisa ser. E aí você faz, né? Esse é o que a gente tem chamado do passado discipulado, mas eu proponho que a gente chama esse processo de fazer discípulo para parar com a confusão que tem gerado. E você entenda então que é fazer discípulo. Ele diz que o processo de fazer discípulos é o quê? É ensinar os discípulos em potencial que você está fazendo a obedecer a tudo que eu sugeri a vocês. É isso que ele fala, né? Tenta pôr em prática tudo que eu sugeri a vocês, né? É isso que ele fala? Não. Ele fala assim para você obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Tá? Deus não está te pedindo favor para sugerir para a sua vida. Deus diz, você tem livre-arbítrio, ok? Mas você escolhe de virar meu discípulo e virar meu, ou você escolhe de rejeitar e tocar a tua vida do seu jeito. Mas não tem meio termo, não. E o cristianismo casual que nós falamos a respeito, acho que semana passada, é um dos maiores problemas. Porque tentou criar seu meio termo. Só que o que é morno? O que Deus fará com o morno? O que Deus acha do morno? Cuspir da boca. Jesus tinha mais paciência com o frio ou o quente. O morno, aquele que conhece a lei, mas se amarrou só nos processos e no coração da mensagem, se amarrou em tradições humanas, né? Aquele que Jesus tinha pouca paciência e brigava com eles. Então, a primeira questão é, nós nos tornamos discípulos de Jesus obedecendo tudo que ele ordenou, todos os ensinamentos, todas as ordenanças, né? Todas as coisas que a palavra de Deus nos passa. Agora eu vou te mostrar, gente, esse assunto é tão rico, e ele vem desde o Velho Testamento, porque o lance de obedecer a Deus não muda a sua essência, nem no Jardim de Éden, nem no período de fé, nem na lei de Moisés, e nem depois agora na Nova Aliança. Esse conceito é um daqueles atemporais, mesmo não importa o período relacional em que viveram com Deus, que vale totalmente hoje também. Mas Jesus fala assim em João 15:14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Como é que se torna amigo de Jesus? Sendo camarada dele, batendo papo, comendo junto, andando junto. De acordo com ele, diz que você se torna amigo dele, obedecendo ele. Aí sim, fazendo o que eu ordeno, palavras sinônimas para obedecer, tá? Você fazer o que ele ordena e você obedecer, mesma coisa. Então você quer ser amigo de Jesus? Obedece Jesus. Para de achar que você pode negociar as coisas com Deus. Obedecer, ponto. Sim, senhor. O senhor está mandando? Farei. Não vamos ficar discutindo. Mas pode ser meio do meu jeito, meio do seu? Não. Deus, ele é radical num ponto. Obedeça. Faz o que eu estou mandando. Não tem... Você tem opção. Tem. Rejeita, perde a amizade dele, perde a bênção dele e vive do seu jeito. Ok, você tem opção, você não é robô, você não é obrigado. Obediência, na realidade, só vem de um coração que decide, senão é imposição, tá? Obediência é uma palavra sinônima de submissão. Submissão é eu escolho me entregar e fazer o que está mandando, tá? Então, obedecer a Jesus. E eu não vejo quase ninguém ensinando e pregando sobre isso hoje em dia. Eu não vejo muita mensagem em congresso, falando, obedeça a Deus, né? Obedecer um jugo leve. Eu não tenho visto muita coisa há muito tempo. Na minha infância tinha bem mais.
mas de uns bons tempos para cá, parou de se falar muito em você viver para obedecer. O humanismo entrou na igreja, começamos a dizer, não, Deus quer realizar seus sonhos, Deus quer fazer o que você quer, Deus quer abençoar a tua carreira, Deus quer abençoar as tuas coisas. Mas não é o Deus que eu estou vendo na palavra, não. Deus quer que você obedeça, assume Ele, quando você assume Ele como Senhor, e isso é um outro problema cultural. Para nós, Senhor é um honorífico cultural. Se eu falo o Senhor, se um paciente do, agora Dr. Maxwell, né? Agora ele é Dr. Maxwell. Então um paciente dele falou, Senhor Maxwell, Dr. Maxwell, ele está mostrando respeito, ok? Beleza. Mas não no sentido medieval para trás do conceito senhorio. Senhorio naquela época é que ele manda, ele é o chefe, ele, né, eu obedeço ele, eu sou leal a ele e eu faço o que ele mandar, o senhorio. Então assim, nós somos chamados a viver uma vida assim. Primeira grande batalha na minha vida foi de eu aceitar voluntariamente obedecer Jesus. Primeira grande batalha na minha vida, tá? Eu sou, como todos sabem, filho de pastor, porque meu pai está sentado aqui, está vivo, graças a Deus. Se Deus quiser, vai viver um bom tanto de anos ainda, isso é bênção para muita gente. Mas sou filho de pastor, creio que minha família, ninguém aqui conheceu o meu avô, mas meu avô era um homem de Deus, muita fé, muita integridade, muito bacana. Todo mundo que conhecia ele gostava dele. Mas ele era bravo também, né? Ele era manso e bravo, né? Aquele estilão do homem de verdade, né? Ele sabe a hora de ser bravo e sabe a hora de ser manso. Então a criança vinha e mexia no cabelo dele, ele deixava, mas se alguém faltasse respeito com a mulher perto dele, ele ia lá e xingava. E se precisasse, ele com 80 e poucos anos, ele deu uma surra num rapaz que estava abusando da neta dele, empurrando ela e batendo nela, e foi lá, para com isso. Ele não quis parar, ele... E deu uma surra no rapaz, para o rapaz parar de abusar. Então ele era manso, ele era... né? Então, verdadeiro homem é assim, ele usa a força para defender os fracos, e o resto do tempo ele é gentil e manso. Então, esse é o padrão correto de um homem, né? Mas eu sabia o custo que era servir a Deus. Eu sabia o que é se entregar para a obra do Senhor. Sabia muito bem o que era isso, o que custava isso. E com 11 anos de idade, eu fui sentar num dos nossos carros. Deus tinha nos prosperado, tinha 3 carros ali, motos, uma casa linda, né? Eu estava sentado num dos carros e liguei a rádio, estava trocando de canal e parei num de hard rock. Na época era muito popular. E comecei a ouvir um pouquinho antes de virar o canal. Quando eu parei o canal ali um pouco, começou a tocar hard rock. O Espírito de Deus falou assim, você tem que pregar para eles precisam de Jesus. Aí veio uma compaixão sobre mim e eu sabia que Deus estava me chamando para pregar. Mas eu falei, não, eu não. E saí fora. Mudei o canal, desliguei a rádio. Tentei esquecer o assunto. Depois Deus nos chama para largar tudo, mudar para a selva amazônica. Agora eu estou na selva amazônica, com 13 para 14 anos de idade. Estou sentado lá no meu quarto e de repente eu vi uma visão, como se fosse uma foto, coisa real. Eu já tive sonho, já tive direção de Deus muitas vezes, mas foi a única vez até aqui na minha vida que eu vi uma visão acordada assim. Eu vi eu mesmo, com meia idade mais ou menos, não dá para dizer exatamente a idade, mas entre, 40, 50, 50 e poucos, pode ser mais ou menos agora, na minha faixa etária, e eu estava pregando o Evangelho. Flutuou aquela imagem na minha frente, eu sabia que era eu mesmo, envelhecido, diferente do menino de 13 para 14 ali, e sumiu. Aí o Espírito Santo falou, é o que você vai fazer, é o seu chamado, pregar. Eu falei, ai Deus, não, eu não quero não, isso custa, não quero entregar não, Deus, eu quero ser um empresário rico, eu quero ganhar muito dinheiro e doar muito dinheiro para a tua obra, aleluia. O Senhor vai gostar muito, porque eu vou dar um monte de dinheiro para a obra, mas eu também vou gastar um monte também, aleluia. Né? Era meu sonho, era o meu projeto. E Deus começou a falar, estou te chamando. Como eu sabia que se eu contasse aquela história para alguém na minha família, eles iam ficar talvez me cobrando,
né? Eu guardei, não falei com ninguém da visão. Não falei ninguém na minha casa, ninguém em lugar nenhum naquela época sobre aquela visão que eu tive, guardei. Passou mais alguns meses, fomos para um retiro na selva, bem rústico, estamos lá. Eu acho que eu contei essa história recentemente, né? Do meu chamado, não, né? Acho que não. Eu estava ali, 14 anos e alguns meses, e de repente eu ouvi um jovem amazonense, no meio de um monte de jovens orando, falando meu nome, Gary. Aí eu pensei, poxa, falando muito bem no meu nome. A maioria do pessoal falava Gary, Gawari, né? Todo jeito. E eu tô ali, nossa, ele falando Gary, como eu estivesse lá da Califórnia, onde eu nasci, eu fui criado até pouco tempo. Aí eu fui passando no meio dos adolescentes e os jovens, e parei na frente de um jovem amazonense que me cumprimentou semana passada numa mensagem que eu coloquei. Ele falou, ei, meu amigão, saudade, Deus te abençoe e tal. Chama Siqueira. E ele estava com as mãos para cima, olhos fechados. E eu parei na frente dele, ele não me viu, e ele falou assim, ó, em inglês perfeito. E lembra que eu não tenho 1 ano de Brasil ainda, então meu português era mediano, né? E ele fala assim, Gary, você está fugindo de mim, eu sou o Senhor Deus quem te fala, você está fugindo de mim, desobedecendo meu chamado e fugindo do meu plano para a tua vida. Se você parar de desobedecer e fugir, submeter e obedecer meu plano para a tua vida, eu vou ser seu amigo pessoal, eu vou te usar para tocar multidões de pessoas e vou fazer milagres ou sobrenatural e acompanharei você e farei a minha obra através da sua vida. Ele continua em inglês perfeito. Gary, é com você que eu estou falando. Ele falava de vez em quando, Gary, é o Senhor te falando. E continuava. Era assim. Eu calculei na época, ele falou meu nome mais de 30 vezes nessas enfatizadas. Tipo, Gary, escuta, abre seu coração, para de desobedecer e obedeça. E Deus estava batalhando comigo um pouco igual Jacó. Naquela luta com o anjo, era para eu entregar minha vontade e submeter. Era essa a briga. Eu obedeci e falava, tá bom, submeto a tua vontade, teu plano, teu projeto, não o meu. E essa era o que Deus estava me chamando para fazer. Fim daquela história ali, o rapaz, depois de muito tempo ali profetizando, ele baixa os braços e olha, ele ficou com os braços erguidos mais de meia hora. Eu não contei, eu não tinha um relógio para ficar olhando, mas foi muito tempo. Muito difícil você fazer isso a nível natural sem uma pausa, você cansa. Ele ficou ali assim, baixou os braços como se estivesse nem cansado, abriu os olhos como se nem me viu e saiu andando assim. Aí eu, peraí. Aí eu falei, wait a minute. Ele fez que não entendeu, aí eu passei para o português e falei, peraí. Rapaz, para. Aí ele parou. Aí em inglês, eu tentei falar de novo em inglês, ele, hã? Aí eu falei em português, falei, escuta, você me conhece? Ele falou, não. Mas eu falei, meu nome você conhece, né? Ele falou, não, infelizmente não. Era mais o início do retiro, né? E tinham 150 jovens, então não me conhecia ainda. E eu era só um dos meninos ali, não era o preletor nem nada assim, né? Aí ele virou e ele falou assim, eu falei assim, meu nome é Gary. Ele falou, prazer, Gawari. Ele não conseguia falar direito. Até hoje ele não fala direito meu nome. Mas quando eu estava profetizando em inglês, falava perfeitamente, Gary. Né? Eu falei, onde você aprendeu inglês assim? Ele falou, como assim aprender inglês? Não sei nada de inglês, não. Eu falei, mas você está profetizando para mim em inglês perfeito esse tempão? Ele falou, eu não, estava falando em línguas. O que foi que eu falei? Me conta. Eu tive que traduzir para ele o que ele tinha me falado ali, e ele ficou boca aberta, né, assim, assustado, o que Deus tinha feito ali naquela hora. A briga ali, que Deus estava me chamando a atenção e dizendo o que ele queria fazer, era eu obedecer, submeter a minha vida para os propósitos dele. Depois daquele dia eu fui embora, comecei a orar, ponderar, e falei, tá bom, Senhor, tá bom, eu entrego. Eu serei seu, eu trabalharei para o Senhor. Dessa respirada de ar que entra e sai dos meus pulmões agora, até a última vez que ar entrar nos meus pulmões, eu me entrego a fazer a tua vontade. E eu vou trabalhar para o Senhor. A minha vida vai ser sua, eu vou submeter, eu vou obedecer e serei o seu servo.
Meus irmãos, você sabe que esse chamado não é só meu. Esse é o chamado para todo verdadeiro discípulo de Jesus. Servir, obedecer, dizer, eis-me aqui, né? E entender que as coisas que às vezes nós achamos importantes não são. Sua carreira é um ganha-pão, gente. Ele não é só o propósito de vida. O propósito dele que virou médico agora não é ser médico na realidade. É ser um discípulo de Jesus e testemunhar Jesus para os outros. E o trabalho dele é, né, ajudar as pessoas com a medicina. Mas o propósito dele é outro. O propósito dele é ser um discípulo e ministrar às outras pessoas. Amém. O chamado de Deus na sua vida é essa. Deus, assim, essa ideia que, não, mas você é pastor, então isso é para vocês pastores. Isso é uma falácia, uma mentira, e uma das maiores maneiras que o diabo tem conseguido enganar a igreja cristã hoje em dia, com essa besteira que diz, esse tipo de chamado para se servir e submeter é só do pastor para lá. Pastor, apóstolo, coisa assim. Mentira! Você não consegue achar isso na Bíblia, pelo contrário. Você acha que quem tiver... tem uma passagem que diz, quem tiver o dom de mestre, né, nem muitos devem procurar ser mestres, porque serão julgados de forma mais severa. Ok. Você tem responsabilidade por liderar os outros, porque em liderar eu posso liderar para o bem ou para o mal, então vou responder por isso. Beleza? Mas no que se trata de ser chamado a ser um discípulo, viver para Jesus, obedecer e sua vida ser totalmente em prol do reino de Deus, esse chamado é para todos os salvos, todos os santos, todo mundo no corpo de Cristo. E nós, ao restaurar essa visão, né, nós liberamos uma igreja que, se pegamos isso, nós vamos poder expandir e tocar muita gente para o Senhor Jesus Cristo. Porque o que está amarrando a igreja, essa ideia que alguns poucos fazem um ministério e o resto é espectador e toca a tua própria vida, é uma mentira do diabo. Deus te chama para servir, Deus te chama para segui-lo, Deus te chama para ser discípulo, Deus te chama para obedecer. É o seu chamado. Olha para a pessoa do seu lado e fala, é o seu chamado, sim, senhor. Deixa eu te mostrar mais algumas coisas que acontecem quando você obedece Jesus. 1 João 2, 3 a 6, e lembrando que todas essas passagens eu enviei ao grupo do ministério. Se você não está no grupo, pede alguém, eles podem te encaminhar, né? Então, você poderá depois, né, acompanhar essas passagens. Diz aqui, 1 João 2, 3 a 6. Sabemos que o conhecemos, preste atenção, sabemos que o conhecemos, está falando de Jesus, tá? Se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É forte ou não é? Diga um amém aí. Amém. Você sabe que conhece, se você obedece, se você fala eu conheço, mas não obedece, você é mentiroso. Você não conhece ele e não é dele, tá? Então não adianta falar, eu conheço ele, legal, Jesus, eu gosto de Jesus. Todo mundo gosta de Jesus, gente. O lance aqui não é gostar de Jesus, achar ele legal, achar ele uma bênção. Não é. O lance é você obedecer tudo que ele manda. Viver de acordo com o que ele fala para fazer. Esse é o que prova se você conhece Jesus ou não. Se não, diz aqui a palavra que você é mentiroso. Porque, gente, quantas pessoas aí? Eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, Jesus é muito legal, sou o maior fã de Jesus. Estou querendo publicar um livro que diz assim, não sou fã. E o cara fala assim, todo mundo é fã de Jesus, mas Jesus não chama fãs. Torcedores de um time de futebol são fãs. Gente que gosta de um ator são fãs. Jesus não está te chamando para ser fã. Jesus está te chamando para ser discípulo, para obedecer, para fazer o que ele manda e seguir a liderança dele na tua vida. Amém. Não importa o que você faz a nível do trabalho, você tem que levantar e falar, esse dia é do Senhor, eu obedeço o Senhor hoje. Meu propósito é tocar vidas para o Senhor, fazer discípulos e ministrar
o poder do Espírito Santo aos outros hoje, em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Próxima coisa, Atos 5,32 diz: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo é dado a quem? Deus dá o Espírito Santo dele a quem? Obedece. A quem obedece ele. Você quer o Espírito Santo na sua vida? Então obedece. Não é um monte de nhin, é obedecer e pronto. Obedece e você terá a presença do Espírito Santo na sua vida. Cansar de gente que dá o maior show de pirotécnica espiritual, sapatinho de fogo, glória a Deus, e sai e não obedece nada, não vive nada, está nem aí com Jesus. São mentirosos, de acordo com a passagem penúltima que eu acabei de ler. Mentiroso. Você quer o Espírito Santo? Obedece. Obedece. Deus concede o Espírito Santo a quem obedece. Não fui eu que inventei, está escrito aqui na palavra. Amém. Tá bom, agora vamos para um outro aspecto. Hebreus 13, 17. Se quiserem abrir esse, abre rapidinho. Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Uma das formas que você mostra obediência a Jesus é obedecendo os líderes espirituais que ele colocou na sua vida. Obedecer. Aqui são os mesmos termos que ele usa com Jesus sobre seus líderes, que você deve obedecer eles e submeter-se à autoridade deles. Como, agora eu acho interessante, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Muito interessante isso. Se um dia você está liderando, pode ser um grupo dos discípulos que queremos implantar em breve, liderando um pequeno grupo, liderando de alguma forma em alguma área, você tem que lembrar que você deve prestar contas na sua liderança. E você vai ser cobrado. Então não abuse. É isso que está dizendo. Eu tenho que prestar contas à minha liderança, eu não posso abusar. O que é abuso de liderança? Não é te chamar a atenção. Às vezes a gente, porque ele me chamou a atenção, ele está abusando, eu não quero saber. Né? Não necessariamente. Porque hoje em dia ninguém gosta de aceitar correção. A Bíblia é cheia de centenas de passagens que falam: o sábio aceita correção, a gente cresce com correção. Mas uma das outras coisas que sumiu nas pregações e sumiu na igreja cristã é aceitar a correção, tá? O líder te corrigir não é te abusar. E você não vai ter direito de falar: eu não estou chateado, vamos embora. Esse garçom ali trouxe o bife meio não do meu jeito. Eu vou achar um outro que me dá um bife melhor. Né? E eu estou fora. Você está errado aí, não é o líder, não. Quando que o líder está abusando? Quando ele extrapola limites bíblicos de autoridade. E claro que tem. Né? E eu não vou entrar de forma detalhada nisso aqui agora, mas é claro que tem certas coisas, e isso é um dos problemas nossos, que a gente tem que ensinar você a saber decidir. Né? Não é meu papel todo: pastor, o que eu faço? Faz tal. Pastor, o que eu faço? Faz tal. Daqui a um ano, pastor, o que eu faço? Faz assim. Daqui a 5 anos, pastor, o que eu faço? Faz assim. Eu crio uma atitude. Se o tempo todo para você saber o que você faz, vocês têm que me perguntar, então eu não estou te formando da forma correta, tá? Porque meu papel, igual um pai espiritual, quer formar o filho. O pai que quer fazer o filho ficar na vida do todinho, sempre dependendo de cada coisinha. O pai cria um filho aleijado emocionalmente e a nível da sua alma. Então, obviamente, seria um abuso eu querer te controlar e querer ser quem toma as decisões por você. O que eu procuro fazer desde o início, quando alguém chega comigo, o que eu faço? Falo: vamos ponderar aqui juntos. E eu quero te ensinar você pensar juntos e ouvir de Deus, né, sobre isso. Mas não significa que você não deve também pedir conselhos.
E antes de tomar decisões importantes, venha. Antes de você começar um relacionamento de namoro, vem para seus líderes. Fala, estou pensando assim, assim, assado. O que você acha? Gostaria que você conhecesse essa pessoa. Não porque importa se ele gosta da idade, tipo de roupa que a pessoa usa, mas ele vai olhar com você caráter, ver se é uma pessoa de Deus e beleza. Agora, então tem assim uma linha entre manipulação e autoridade bíblica. E obviamente sempre um bom líder está trabalhando para fazer você crescer e conseguir ir ouvindo de Deus por conta própria. Mas aqui não está dizendo quando você tiver afim, se tiver com vontade, você submete ao seu líder. Está dizendo submete ao seu líder. Você pode sair debaixo da liderança de alguém se virou abusivo a liderança, sim. Mas só porque sua emoção ficou ferida, não, tá? Porque é muito fácil nossa emoção ficar ferida, né? E na realidade, na hora a gente não gosta de correção. Mas se nós somos aliançados, tipo assim, que isso é parte do problema também, esquecemos o que é ter aliança no corpo de Cristo. Né? Nós estamos aqui, estou frequentando aqui porque está legal, mas o dia que ele me corrigir ou não gostar, estou fora. Isso não é aliança, né? Aliança é igual você tem com marido e esposa, é uma aliança, pai com filho é uma aliança, né? E família de Deus é uma aliança, né? Nós estamos juntos. Eu te ofendi um dia, você não tem o direito de virar as costas e ir embora. Você tem que vir, falar, senta comigo, né? Eu estou falando eu, mas qualquer um de nós, né? Você não vai virar as costas para qualquer um de nós, pode ser eu, pode ser outro, tanto faz. A Bíblia dá um processo. Você vai e senta com a pessoa, fala, eu gosto muito de você, mas um dia tal você fez assim, me ofendeu. Talvez eu não estava prestando atenção, e eu fui bruto, não queria, talvez eu estava com dor de dente e você apareceu na reta e eu fui bruto com você por um motivo que não tem nada a ver com você. Aí eu falo, me perdoa, né? Foi bruto mesmo, vou tentar ser mais cauteloso, beleza. 1000 outros assuntos, só estou exemplificando um, mas assim, tem um processo, mas quem está aliançado não vai rompendo só porque ficou ofendido e vai aceitar a liderança, vai aceitar a correção e o encorajamento também, né? Amém. Você não pode aceitar encorajamento e não querer aceitar a correção, porque as duas coisas te fazem crescer, né? Você vai num dojo de artes marciais e você vai lá e você dá um golpe assim, né? E o professor vem falando, não dá soco assim, tá? Você está se abrindo, está se expondo, você está fazendo assim, né? Enquanto você está dando um soco, o cara faz e, né, te vence na luta. Então você dá o soco protegendo, tal, tem todo. Ele vai te chamar a atenção, é correção. O professor na escola vai. Por que na igreja é o único lugar que a gente não aceita mais correção, né? Que é o que te faz crescer, o que te faz você melhorar, você avançar. Não é para eu estou dando doido, estou ofendido, porque não, né? Então aqui diz. Por um lado, submete-se à autoridade dos seus líderes, obedeça, e eles, por outro lado, precisam pensar que eu estou cuidando de você, mas vou prestar contas. Então, meu trabalho é ajudar você, não dominar você. Tá? São coisas diferentes. Ser em liderança não domina as pessoas, não é para seu ego, não. Eu trabalho como um servo. Liderança bíblica é um servo, eu tenho que pensar o que é bom para você. O bom para você é você receber uma correção. Bom para você hoje é um encorajamento. Bom para você é uma tarefa. Bom para você... Então eu estou pensando no seu bem. Posso ouvir um amém? Amém. Tiago 4,7 diz, portanto, submetem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sacaram a pegada aqui? Submetem-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá. Está vinculado diretamente. Submeter a Deus e encarar o diabo com autoridade, para ele ter que fugir. Se eu estou submisso a Deus, eu chego diante do diabo e falo, diabo, some da minha frente. Ele fala, você está com um grandalhão atrás de você. Alguém já me ouviu contar, quando eu estava na escola, antes de mudar para Amazonas, do meu amigo Louis? Alguém lembra? Não? Eu estava com, acho que, 12 anos de idade, e já estava tem uma diferença cultural entre Brasil e Estados Unidos, que a cultura americana é bem mais violenta. O pessoal briga muito mais. Aqui a gente é mais fala, empurra, não sei o quê, mas lá desde cedo os meninos pegar mesmo, bater com força. E na minha escola, já com 12 anos de idade, os meninos... Era meio... A hierarquia de status ali era quem brigava melhor, tá?
E eu, filho de pastor, eu era o pastor do culto das crianças, eu temente a Deus. Eu achava que a gente não podia se defender. Eu tinha tirado essa ideia que eu não poderia me defender e eu tinha que ser pacifista total. Aí começou os meninos repararem que eu não reagia a provocações. Eu, uns meninos ruins na escola, que gostavam de provocar, começaram a chegar, me pegar, sempre quando eu era longe de professores, coisas assim, na saída da escola, e começaram a me chamar palavrão mesmo. Os meninos já tinham a boca suja, me chamavam palavrão, me encara aqui, você for homem e tal, né? A gente tem 12 anos de idade, ninguém é homem, né? Mas era um linguajar, né? Pô, homem, você me encara, né? E eu saía fora, não, eu não vou brigar com você não, e saía fora. Aí espalhou. Aí os caras começaram a me usar como uma forma de crescer o ego deles e me humilhar, né? E eu ia saindo, e aí eles me esperavam, vem cá, né? Lá, vem cá, é como um homem, bora, você é um medroso, você é um medroso. Eu falei, não, deixa pra lá, não vou lutar. Ia embora. Chegou um ponto que eu não estava aguentando mais. Falei, Deus, eu não estou lutando porque eu sou medroso, não. Eu não estou lutando porque eu estou tentando te honrar. Eu achava que tinha. E tempos depois, depois que eu saí daquela escola, eu estava nesse assunto com meu pai. Eu falei, filho, eu não quero você sendo briguento, nunca provocando nada. Mas se te atacarem, você tem permissão a se defender. A Bíblia não ensina que você não pode se defender a um ataque direto. Falei, poxa, por que eu não sabia antes, né? Eu já tinha resolvido isso diferente, mas né, de qualquer forma, o que eu fiz, eu fui para honrar o Senhor. Então, o propósito meu era correto, né? Por acaso, sentei perto de um menino que era descendente de mexicano. Na época, o termo que usava era chicano. Chicano, porque era parte americano com mexicano. Então, dava chicano. Hoje já não se usa muito esse termo, mas não é pejorativo, né, de qualquer forma. É uma coisa normal, de carinho, de normal. Eles mesmos, eu sou chicano e tal, queria dizer, eu sou americano, descendente de mexicanos. Então, esse meu amigo chicano, ele era alto, ele era um dos maiores da escola, e fizemos a maior amizade. Passou um tempo, a gente é amigo. Um dia eu estava saindo sozinho da escola, ele não estava junto comigo. E dois daqueles meninos que gostavam de me afligir, queriam crescer o ego deles de novo. E eu fui passando, um deles falou, isso é o medrosão, que vale nada, isso é o blá blá blá. Eles falavam coisa bem pior. Você vale nada, você não sei o que e tal. E eu tentando me controlar de novo. E o outro fez assim, taca, cotovelou ele nas costelas. Para! Ele falou, que isso? Por que você está me cotovelando assim, isso doeu? Eu falei, cala a boca. Ele falou, não, esse cara aqui não vale nada. Eu falei, cala a boca, ele é amigo do Lui. O outro falou, não sabia. Aí ele falou, desculpa, sabe, eu estava só te zoando, tá, amigão? Não, a gente é amigo, né, não sabia não. Tchau, bom dia para você. E pediu perdão e afastou. Isso aconteceu mais uma ou duas vezes. E eu fui pesquisar. Por quê? Por que o pessoal está assim? O que eu descobri? O Louis era o melhor de briga da escola inteira de 600 alunos. Ele era o melhor. Ele não era só o melhor. Ele podia lutar com 3 dos melhores e batia neles todos. Ele era tão bom de briga. E ele era meu amigo. Na hora que eu estava assim, eu pedi a Deus, porque eu falei, Deus, está humilhante, me ajuda com isso. Logo em seguida ele me faz ter amizade com o Louis. Depois que eu descobri aquilo, eu estava passando uns 3, 4 daqueles que antigamente me perturbavam muito. Falei, ei pessoal, tudo bem com vocês? O que está acontecendo aí? Você sabe que meu amigo Louis falou não sei o que? Ele, manda um abraço no Louis, gente boa e tal. E ninguém nem olhava torto para mim, né, o resto daquele ano na escola. Por quê? Porque eu era amigo do Louis. Tá? Alguns meses depois eu me achava aprendendo a sobreviver na selva amazônica, com facão na mão, e jacaré, e onça, e cobras e tal. Então o caldo engrossou pra caramba, né? Mas ali o meu grande problema foi resolvido porque eu era amigo do Louis. Mais uma passagem, eu vou voltar à questão de ser amigo do Louis. Êxodo 23, 22 diz, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários.
que o Deus me colocou Louie ali para eu não ter que ficar brigando? Porque eu era um menino obediente ao Senhor. Eu estava tentando honrar a Deus com minha vida, né? Então ele virou quem briga com meus adversários. Ele pegou a briga para ele. E quando você é discípulo de Jesus de verdade, obediente a ele, você é amigo não de Louie, mas de Jesus. E ao nome de Jesus, todo joelho dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ao nome de Jesus, todo o poder do inimigo tem que fugir da sua frente. Então, ao obedecer a Deus e ser discípulo de Jesus, você tem a autoridade de Deus operando na sua vida para encarar o inimigo e dizer, em nome de Jesus, foge da minha frente, e o inimigo tem que fugir. Quem pode aplaudir o Senhor de manhã? Mais 3 coisas aqui para a gente finalizar sobre o que acontece quando nós somos obedientes. Lucas 11, 28, palavras do próprio Senhor Jesus, ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Você obedece a palavra de Deus, chave da felicidade. Quer ser feliz? Não é se autopromovendo, fazendo o que você quer. É submetendo, se negando, parar de querer o que você quer, parar de querer seu caminho, parar de querer mandar e submeter ao Senhor. Por que é tão bom submeter a Deus? Porque Ele sabe melhor o que me faz ser feliz também. Ele que é a chave da felicidade. Por quê? Porque quando eu faço o que Ele manda, me avisa a linha, eu tenho relacionamentos melhores, eu tenho uma família melhor, eu lidero melhor minhas coisas e eu sou feliz. Né? É isso que acontece, porque ao obedecer a Deus, as coisas alinham para você. O mundo entrou na igreja de certa forma e começou a falar, busca seus sonhos, isso te fará feliz. Mentira! Buscar seus sonhos nunca te fará feliz. Verdade. Buscar seus sonhos te fará ser solitário e miserável na sua vida. Buscar, obedecer a Deus é que te fará ser feliz. Penúltima coisa, Lucas 6, 46 a 49. Jesus falando, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. A primeira casa é de quem? De quem obedece o Senhor. Vem a tempestade. Quem obedece o Senhor está com a casa construída na rocha e a tempestade não te abala. Quem não obedece o Senhor, mas só finge que sim, fala, eu sou de Jesus, eu sou fã de Jesus, eu gosto de Jesus, mas vive como quer, não obedece a Ele. Essa pessoa construiu a casa sobre terra, a tempestade bateu, a casa ruiu, e a destruição foi total. Quer ser inabalável na sua vida? Quer passar qualquer tempestade e vencer? Quer ser vitorioso? Não importa o que vier contra você, não importa a dificuldade que vier tanto na mente, na emoção, exterior, que for o ataque, você pode ser vitorioso se você é alguém que obedece ao Senhor. Amém. Que faz o que Ele manda, aleluia, que obedece a palavra dEle, que pega a palavra dEle e vive a palavra dEle e põe em ação. Você será inabalável. Aqueles discípulos de Jesus, nos primeiros tempos, eles podiam orar e Pedro, que vai ser morto, está acorrentado entre soldados, numa prisão fechada com um monte de portas. O anjo entra ali, tira as correntes, abre as portas, deixa todo mundo dormindo e sai com ele. E outra hora, eles podiam ser pegos e morriam para Jesus, mas morriam felizes. Morriam, nem a morte tirava o fato que eles eram mais que vencedores. Porque eles obedeciam a Deus, eram discípulos de verdade. Você é inabalável quando você é um discípulo de verdade.
Não importa o que vir, não importa as coisas que vêm contra você é inabalável. Não consegue te abalar quando está construído sobre a rocha e você constrói sobre a rocha obedecendo e baseando tua vida na palavra de Deus. Posso ouvir um amém hoje de manhã? Amém. Por último, Eclesiastes 12, 13 e 14. Se quiser abrir esse, como é o final. Salomão, no livro de Eclesiastes todo, conta basicamente a vida dele. Ele tem que ser de idade já nisso aí, pelas histórias que ele conta. Fala de construir palácios, coisas assim. Esses palácios levavam 20, 30 anos para construir. Porque não fazia como a gente faz hoje. Era uma coisa que demorava, mas também durava 1000 anos, né? Então, ele conta as coisas que ele fez. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Aí ele chega, agora, à conclusão de tudo. O que é importante na vida do homem? Eu vou concluir aqui, diz Salomão. Vou mostrar o que é importante. Concluir todo o livro que eu falei, fiz isso, fiz aquilo. É vaidade, tem época. Ele fala um monte de coisas sábias e inspiradas ali, mas agora ele conclui. O que é teu foco principal como homem ou mulher? Diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Deus vai julgar tudo. Você não está escondendo nada, nada passa despercebido. Nem quando você fez algo de bom e não recebeu o crédito, você não preocupa não, que você vai receber sim. Tá? Tudo que está escondido vai aparecer, e ele diz, o fim da história toda é, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Obedeça o que Deus manda. Esse aí é o essencial, o coração do que você tem que focar na tua vida. Obedecer a Deus e ponto. Porque é isso que libera você. A verdadeira liberdade. Fala, obedecer eu não sou livre. Pelo contrário, que a matemática de Deus é muito diferente do mundo. O mundo fala para ser livre, você tem que viver o que você quer. Mas a verdade é que quando você vive o que você quer, é que você é prisioneiro e acorrentado. A matemática de Deus quer ser livre, submeta e obedeça. Quer ser um discípulo de verdade? Então permanece na palavra de Jesus e aí conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Aleluia. Vamos ser discípulos de Jesus de verdade? Amém. Vamos obedecer. Aleluia. Deus vai te mostrar essa semana. Faz com que todo dia você levanta. Jesus, eu quero te obedecer hoje. Me mostra o que você quer. O que o Senhor quer. Tem coisas que são princípios, onde você já sabe que você tem que ordenar algo na tua vida. Tá? Está errado, está aqui na palavra, então eu vou obedecer, eu vou cortar isso. Mas em questão de direção, fala sempre com Deus. Fala, Deus, Espírito Santo, me guia, porque eu quero te obedecer hoje. E se eu errei, não deixa o diabo, você não presta, larga isso. Não, pede perdão, recebe a graça e tenta de novo, gente. E hoje obedeça. Ontem eu não obedeci. O diabo vai querer jogar e se culpar. Manda calar a boca o diabo. Pede perdão a Deus, levanta hoje e fala, Deus, eu vou te obedecer hoje. Bora para frente. Glória a Deus. Receberam essa palavra? Aplaudam ao Senhor, nosso Deus, hoje de manhã.